Esse vídeo é literalmente mais um capítulo da sua, da minha, da nossa novela Eu Já Sabia. É mais um capítulo, meus irmãos, porque basta você olhar para a população, especificamente para o homem de hoje em dia, e saber que algo deu muito errado. Algo está fora do padrão. Deus criou o macho, Deus criou fêmea. Assim como fez com os animais, fez também com os humanos. E um acaba atraindo o outro. Eu pergunto a você, o que acontece quando um perde a sua característica? O outro perde o interesse. E literalmente, o que nós já sabemos, o que nós já percebemos, agora é confirmado por pesquisa justamente dos lacradores, da grande mídia. Eles mesmos vêm com as caras lavadas confirmar o que você e eu já sabemos há muito tempo. A dica hoje veio do nosso irmão Renato Valim, que desde já fica agradecimento a esse irmão de Fé e Batalha, muito presente ultimamente nos vídeos. Parabéns, meu irmão, que Deus te abençoe e que você continue aí mandando essas ótimas dicas pra gente. E a matéria dele tá no Terra e diz o seguinte: mulheres da geração Z preferem homens do jeito antigo. O que é mulher da geração Z? Bom, eu acredito que eles devem explicar na matéria, eu vou ler aqui junto com vocês, eu não li ainda, né? Eu só vi aqui o título, mas são as pessoas de 90 a 2005, 2010 mais ou menos. Vamos ler aqui juntos essa matéria de 29 de março de 2023, né? Então aqui só pra gente ter uma noção, essas mulheres que nascem, né, nessa faixa aí de 90 a 2010, elas são consideradas geração Z, tá certo? E é essa geração, né, que vai surpreender, ó. Aqui já vou começar a matéria, ó. Nascidas entre a segunda a metade da década de 90, então 95 para frente, né, também, e o início dos anos 2010, a geração Z é digital desde o berço e adota os comportamentos mais liberais. Porém, em termos de relacionamento, ela acaba agindo como as gerações anteriores. Esse é um dos resultados das pesquisas Bubble State of the Nation 2023, realizada nos Estados Unidos. Segundo a pesquisa, 40% das mulheres americanas preferem que os homens liderem a relação. A surpresa, no entanto, é que 47% da geração Z assina embaixo que os homens devem liderar a relação. Vamos entender aqui, veja bem. No caso, pela pesquisa, né, as mulheres americanas como um todo, provavelmente as mais velhas, não têm tanto essa preferência, certo? Já as mais novas, a geração Z, o número foi bem maior, 47%. E por que isso acontece? Para mim é perfeitamente natural e normal. Porque elas estão vendo como os homens estão se tornando hoje e simplesmente não estão gostando. Essa pesquisa você ouviu no começo da matéria que ela foi feita nos Estados Unidos. Na Europa, as próprias mulheres já vieram várias vezes à mídia, inclusive pessoas famosas, que são canceladas por isso, mas elas reclamando que não se sentem nem atraídas pelos homens. Que é complicado você fazer um penteado no cabelo e o cara tocar no teu cabelo e dizer, olha, teu cabelo tá assim, tá assado, você devia tratar melhor a pele, isso e aquilo. O cara entende mais de beleza do que a mulher. Quer dizer, ela sente falta do comportamento que ela via no seu pai, no seu tio, que ela admirava, que é aquele comportamento mais másculo, né? E você vê o cara ali, e a pessoa tem o direito de ser como ela quer, mas também, como eu digo a vocês, né, só por a gente fazer uma crítica, apresentar um ponto de vista, você não está ofendendo a pessoa, a não ser que ela seja muito feita de vidro, né? Se você digitar aí, por exemplo, no Google, você vai ver que até o direito de você fazer uma crítica, expressar a tua opinião, ela está sendo coibida. Se você digitar aí agora, crítica construtiva, você vai ver que o Google vai te apresentar um monte de críticas justamente à tua crítica, a chamada crítica construtiva. Quer dizer, a geração tem ficado, fazeres o que tu queres, há de estar na lei, a doutrina de Aleister Crowley sendo colocada na prática por força de lei. É muito complicado, você vê que é um assunto aqui que deveria ser uma bobagem, mas não é. Porque tudo está dentro de um contexto, meus irmãos. Não esqueça nunca disso. Então, continuando essa matéria, apesar de todos os avanços em relação à igualdade de gêneros, na área dos relacionamentos o pensamento ainda é bem tradicional, com papéis de gêneros também tradicionais. Disse Jéssica Small, terapeuta aqui numa grande empresa, né? Fala aqui que ela atende lá nos Estados Unidos, né? Umas empresas aqui bem esquisita. Diz aqui que ela atende nos Estados Unidos, é bem famosa. Veja, eu não sou nenhum terapeuta, tá certo? Mas me acho muito mais
apto a falar de um relacionamento duradouro porque tenho anos de experiência, mais de 20 anos. Então, meus irmãos, eu digo para vocês, vou comparar com um carro. Se você entra dentro de um carro e está decidido quem vai ser o motorista, o passageiro não pode pegar no volante, porque se ele o fizer, o carro não vai para um lado nem para o outro. O que vai acontecer é um acidente. O casamento é a mesma coisa. Se um vai tomar a decisão, o outro auxilia. É a mesma coisa que acontece num veículo. Olha, eu acho que a entrada é essa aqui. E o próprio motorista às vezes pergunta, não, mas será que não é aquela outra? E aí os dois conversam. Quantas vezes já aconteceu comigo? E eu digo isso tanto no veículo como no relacionamento, na vida a dois. Você conversa. É por isso que o casamento ele tem que ser muito mais do que uma simples atração física. Eu já disse aqui até em tom de brincadeira, né, que quem casa por causa de um tamanho de uma bunda, né, não pode reclamar que o casamento seja uma merda. Porque a carne, meu irmão, a forma que ela tem, uma hora ela vai murchar. Tudo é passageiro. Fora o que pode acontecer ao longo da vida. Problemas de saúde, etc, etc. Então, se a pessoa se junta com outra somente por causa de uma atração física, é triste dizer, mas vai dar errado. Tem que ter amizade acima de tudo, companheirismo, sacrifício muitas vezes de ambas as partes, não pode também ser só um. Então, às vezes você está decidido, né, a fazer uma coisa, assim como no carro, tomar um rumo, e a pessoa te apresenta, olha, vai por essa estrada que ela é melhor, vamos fazer assim, eu vou estar com você independente do lado que a gente seguir. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas como é uma decisão tomada pelos dois, com companheirismo, com amizade e respeito, a coisa vai pra frente. Então é por isso que eu comparo com o carro. Já se você pega o volante e puxa, toma da mão do outro, o que vai acontecer é um acidente. Então hoje não se fala assim, né? É ensinado às mulheres novas, principalmente as da nova geração 2010 pra frente, né, que vão ser as futuras mulheres mais pra frente, eles não ensinam assim. Que ela tem que se impor de toda maneira, que ela não pode aceitar, né, desistir de uma ideia ou de um objetivo, senão ela está sendo submissa, como se isso fosse uma ofensa ou algo do tipo, né? Não respeitam nem as próprias mães, essa turma. Só que você vê que a natureza acaba falando mais alto. Elas sabem que é preciso cada um agir da forma que foi criado para agir. É dever do homem tomar a iniciativa, sempre foi, com raras exceções, mas está se mudando tudo. Ele ficando cada vez mais acanhado, até por conta das leis que estão sendo criadas. Hoje em dia, se você chega para conversar com uma mulher, você corre o risco, e é um risco muito grande, de você ser acusado de assediador. Então veja que esse tanto de coisa que foi criada, e é preciso deixar bem claro, assim como acontece com os nossos irmãos que têm uma escolha diferente da nossa, né? O chamado gay, a chamada lésbica, que leva a culpa das coisas e não tem. Porque muitos deles, a maioria deles, garanto pra você, mais de 90%, não estão afim dessas paradas não. Não estão de acordo com essas coisas que estão sendo criadas pelos militantes, que infelizmente estão sendo usados como boi de bandeira, testa de ferro. Eles pegam uma causa que é justa, igualdade, respeito. Quem é que não quer isso? Por que isso seria ruim? E transforma em outra coisa, fazendo com que eles levem a culpa, o que é muito errado. É por isso aqui que eu separo, deixo bem claro, irmãos, não quero saber a sua escolha, seja qual for, você aqui é muito bem-vindo, você mora no nosso coração, faz parte dessa família. E falo isso com a maior sinceridade do mundo, de verdade. Porque eu sei muito bem, tenho amigos assim, e sei muito bem que eles não compactuam com isso. Eles levam a culpa, isso sim. E aí, a mesma coisa aqui, né? Vão criando as leis feministas. Tem várias mulheres aí, tem uma até bem famosa esses tempos agora, que acabou virando bolsonarista, mas ela falando, ela debatendo contra outras mulheres, né? Uma mulher debatendo com outras mulheres sobre o feminismo. Por quê? Porque ela não concorda. Ela vê o quão é perigoso os extremos. A gente sempre tem que ter equilíbrio entre as coisas. Os extremos sempre é ruim, seja o que for. Então você não pode dizer, ah, mas essas mulheres isso, essas mulheres aquilo, porque tem as exceções, não dá para generalizar nunca. Então vão criando leis que elas mesmas não pediram e vai tornando impossível o convívio. O problema é esse, né? Eu falei para vocês esses dias de um que se separou e a justiça, eu não lembro agora qual foi o país, mas tá aí, né, no canal, depois de uma procurada aí, e você vai ver, o cara teve que pagar uma indenização milionária à esposa,
Não, porque ela ficou em casa cuidando dos filhos. E ele não tinha que sair para trabalhar e trazer a comida para ela e para os filhos? Pagar as contas da casa, já que só ele trabalhava fora? Não, mas a justiça entendeu que ela era um tipo de doméstica dele. Quer dizer, um absurdo, família, um absurdo. Então a terapeuta diz o seguinte, olha só que você vê que não manja nada, né? Como terapeuta de casais, né, uma carteirada logo de cara, isso aqui é as palavras dela, tá certo? Ela começa assim, ó, dando a carteirada. Como terapeuta de casais, eu sou o Davi, um simples mero mortal como você, então tudo que eu disse aqui é bobagem. Quem tá falando é a terapeuta agora, tá certo? Como terapeuta de casais, eu observo sempre que as mulheres tendem a hesitar a tomar a iniciativa, especialmente quando o relacionamento está no início. A expectativa delas é que o homem tome a iniciativa, convide-a para sair e pague a conta, completa ela. Uma vez que o relacionamento fica consolidado, as mulheres assumem a liderança do relacionamento. Conversa, né? As mulheres geralmente tomam conta de tudo que se relaciona à casa, aos filhos, à agenda social e às refeições da família, diz a terapeuta. As mulheres querem mais igualdade, mas não querem que os homens assumam esses afazeres. E aqui encerra a matéria, né? Porque isso aqui, meu irmão, quanto mais falar é pior. Não é o que a gente vê na prática. A verdade é que, assim como acontece na Europa, vem se espalhando pelo mundo. E muitas mulheres, de fato, né, têm se decepcionado, assim também como os homens, têm se decepcionado com algumas por causa justamente da libertinagem, né? O fato é que tanto homens como mulheres estão perdendo os limites hoje em dia. Então fica difícil de ter um relacionamento sadio, onde se tem uma cumplicidade, uma amizade, né? De fato uma igualdade. Isso está ficando difícil, isso está ficando raro. Porque se as pessoas acham que podem fazer o que quiserem, elas acabam indo para um lado, geralmente, de não respeitar nem o próprio corpo. Porque você pega, por exemplo, uma pessoa como a Anitta, né? Que já tudo indica aí, está pagando o preço de ser assim, né? Você sabe aí que tem várias especulações, nós mostramos uma loira aqui falando abertamente, mostrando o rosto, dizendo o nome completo e dizendo, olha, a Anitta tem HIV, nós temos esse vídeo aqui, né? E eu disse, se isso fosse de fato mentira, por que é que a Anitta não a processou? Porque geralmente os boatos, quando você vê áudios, né, nós já analisamos vários aqui, você não sabe quem é a pessoa que está falando, de onde ela é, onde trabalha, você não sabe nada. Mas quando chega um que diz, eu sou fulano de tal, mostrando a carona, aí você sabe que algo está errado, né? Que a pessoa, no mínimo, está falando algum fundo de verdade ali. Então é esse caso aí que eu já apontei para vocês, né? Mas por que é que, se isso de fato for uma realidade, né? E a pessoa, inclusive, desafiou, disse, olha, Anitta, se você me processar, eu provo. O juiz vai pedir que eu prove e eu tenho como provar. Então, ela até hoje não falou nada. A mídia também fez de conta que esse vídeo nunca existiu, apesar da repercussão que ele teve, né? Mas por que isso acontece? Porque ela é um símbolo dessas coisas, né? Dessa tal modernidade, dessa igualdade, que na verdade é um desrespeito ao próprio corpo. Eu já disse para vocês, né, que a troca de fluidos entre duas pessoas faz com que os organismos se enfraqueçam, né? Com o tempo, acaba que os dois corpos criando anticorpos e aí um não prejudica mais o outro. Acaba, como a Bíblia diz, se tornando uma só carne. Mas quando a pessoa fica com 10 ou 20 pessoas, ela fica com o organismo enfraquecido, ele direto ali lutando contra novas bactérias. E o que é que acontece? A pessoa acaba, de fato, atraindo outros problemas que às vezes nem o parceiro tinha, mas a pessoa acaba desenvolvendo. Então são coisas que estão no nosso DNA, está no nosso próprio corpo pré-programado, que foi o próprio Criador que fez. Quando se tenta sair disso, o resultado é terrível, literalmente. Então eu pergunto aqui a vocês, né, principalmente as mulheres, vocês hoje, vendo esses homens como estão hoje, né? Como aquele filho do Fábio Júnior chorando porque nasceu homem, porque nasceu branco, né? Você imagina, família, a mulher, né? Que ela procura justamente no homem, pelo menos na maioria delas, aquela segurança que elas tinham com o próprio pai. Com um irmão mais velho, com um tio, né? Dependendo da família. E de repente vê o cara ali entendendo mais de batom do que ela, com todo respeito, né? Entendendo mais de roupa de marca, entendendo mais de cabelo, de maquiagem. Realmente é complicado, meus irmãos. Enfim, né? Deixa aí nos comentários, vamos ver, né, os comentários das nossas irmãs. Eu vou fazer mais questão ainda de ler, né, pra gente ver essa curiosidade aí. Enfim, deixa aí
O que é que você acha sobre isso? O que é que você pensa? Se você concorda ou não concorda, tamo junto do mesmo jeito. Eu vejo às vezes, no outro vídeo que a gente falou aí sobre a raça de víboras, né, que eu apresentei um ponto de vista. E eu vi que teve pessoas, Davi, desculpa, mas eu não concordo. Irmão, não precisa você pedir desculpa. Se você não concorda, seja o assunto que for, tamo junto do mesmo jeito. Diferente de outros canais, eu não me ponho aqui como um tipo de guru. Eu me ponho como mais um pecador, né? Que faz bobagem o dia todo, mas que tem alguns momentos de reflexão e eu compartilho com vocês. Se tá certo ou tá errado, meu irmão, nem eu sei. Nem eu sei. Então eu faço questão aqui de conversar com vocês. Olha, família, eu penso assim, isso aqui é pensamento meu. Eu cheguei a essa conclusão por causa disso, disso e disso. Pronto. A maioria dos vídeos é assim. A gente primeiro apresenta, né, o que é que a mídia tá falando, o que é que aconteceu, e o nosso ponto de vista vem depois. Eu faço sempre assim os vídeos porque eu não sou dono da verdade, família. E quando a gente se coloca como dono da verdade, geralmente os resultados são terríveis. Porque sempre há alguma verdade que alguém sabe e você não chegou a conhecer. Eu já aprendi isso há muito tempo. Tá certo? Então, mais uma vez, se você discorda, deixa aí, irmão, tamo junto. Você não me ofende porque discordou de mim de forma alguma, a não ser quando a pessoa chega ofendendo mesmo, né? Como acontece. Aí também a gente não tolera, não. Aí é bico seco. Porque você trata os outros como você quer ser tratado. Eu sempre pensei assim. Então, como eu gosto de ser bem tratado, eu sou respeitoso nos meus comentários. Olha, irmão, você tá errado no meu ponto de vista. Por causa disso, disso e disso. Eu não concordo com isso que você falou em tal minuto, porque eu aprendi assim, eu conheci isso e isso, talvez você não conheceu, né? E assim gera aquele diálogo, meus irmãos, que eu mesmo venho aqui e digo, irmãos, fulano fez um comentário assim, já aconteceu várias vezes, né? De a gente vir aqui, ó, aconteceu assim, e eu acho que fulano tá certo, né? Que esse ponto de vista dele é válido também. Né, família? Isso de fato para mim é uma democracia. Democracia é isso, né? Você respeitar a opinião do próximo, mesmo que você não concorde. Ao contrário do que está sendo feito aí pelo grande sistema, que estão criminalizando a opinião dos outros. Enfim, fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!